Olá, professores cursistas. É um prazer estar aqui com vocês. Sou a professora Vanderleia, sou graduada em Ciências Sociais, especialista em Psicologia Educacional e em Educação à Distância, e mestre em Desenvolvimento Social. Dando sequência ao curso de vocês, vamos trabalhar a disciplina Estrutura Social e Mudanças Sociais. Peço que em nossas aulas vocês anotem as dúvidas que aparecerem e depois postem em nosso fórum Tira Dúvidas. Ressalto a importância da dedicação de todos nos estudos e atividades da sala virtual para que tenhamos um bom resultado. Como diz a frase de um autor desconhecido, nenhum obstáculo é tão grande se a sua vontade de vencer for maior. Então, foco em seus objetivos. Vamos começar? Na aula de hoje, vamos trabalhar os seguintes assuntos: estrutura social e estratificação, classes sociais, status, castas e instituições sociais e socialização. Vamos começar? As palavras e as imagens trazem consigo visões de mundo e, quase sempre, depois de internalizadas em nossas práticas cotidianas, colaboram para naturalizar uma dada interpretação sobre nós mesmos, os outros e a realidade em que vivemos. Visões que nos adultos já não causam estranhamento. Embora não saibam disso, as crianças são mestres no estranhamento da vida diária, ao nos indagar sobre os significados aparentemente cristalizados para nós das diferenças à nossa volta. Vamos a alguns exemplos? Por que eu sou pobre e ele não? Como é que se faz dinheiro? Quem é o pai e a mãe de Deus? Eu também vou morrer? Observe que são questionamentos que muitas vezes nos deixam visivelmente embaraçados, principalmente devido ao fato de que, provavelmente, existam muitas respostas e para cada uma delas poderá haver um novo porquê. Acredito que muitos de vocês já tenham vivenciado situação semelhante. E, diante de tantos porquês, às vezes somos tentados a encerrar os questionamentos com respostas que nos foram dadas. É assim porque o mundo é assim. É assim porque Deus quis assim. É assim porque tem que ser assim. E isso, muitas vezes, até sem perceber, mas quando agimos assim, não só estamos reproduzindo as estruturas sociais em que vivemos, como passamos aos nossos ouvintes a impressão de que, além de imutável, a realidade social não é uma construção de indivíduos, traduzindo uma concepção determinista da realidade. Se você observar bem, poderá perceber que todas as ações ocorrem dentro de estruturas sociais, a exemplo desse projeto de especialização. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre isso? Quando o aluno pergunta, professor, o que é uma estrutura social? É possível que, para facilitar a aprendizagem, uma das primeiras respostas a nos ocorrer seja a de uma imagem, comparação, que faça parte do cotidiano do nosso aluno. Como exemplo, poderíamos partir de algo bem concreto, que traga uma visão de conjunto que se deve ter das diferentes partes que compõem um todo. Os órgãos de um corpo humano, as peças de um relógio. Porém, essas imagens sistêmicas podem nos levar a uma interpretação muito simplificada da vida social e em nada facilitar a compreensão dos nossos alunos. Neste caso, é interessante buscarmos uma explicação etimológica para o termo estrutura. Veja o que diz o dicionário da língua portuguesa Michaelis. Estrutura: organização das partes ou dos elementos que formam um todo. Arranjo de partículas ou partes em uma substância ou corpo. Textura: esqueleto ou armação de um edifício. Disposição e distribuição das partes de uma obra literária. Composição, encadeamento, urdidura. Disposição das diversas partes de um organismo em relação umas às outras. Observamos que a estrutura da palavra nos remete à ideia de disposição e composição, ou seja, ao modo como as partes estão distribuídas dentro de um todo. Porém, não podemos esquecer que, ao falarmos de estruturas sociais, estas são dinâmicas, ou seja,
estão em constante transformação e podem ser interpretadas de variadas maneiras. Não existe apenas uma visão sobre os aspectos mais relevantes para caracterizar e explicar os padrões de uma dada realidade social. Isso fica claro ao analisarmos algumas das perspectivas teóricas clássicas da nossa área. Veremos que cada uma delas destaca aquilo que lhe parecem os pontos mais importantes para a compreensão das estruturas sociais. E por isso foram bastante criticados. Então, vamos conhecê-las? Representadas por autores com esquemas analíticos e contextos históricos diferentes, como Emile Durkheim e Talcott Parsons, as teorias funcionalistas enfatizam o papel que as partes constitutivas assumem, tendo em vista a integração, o equilíbrio e a estabilidade do sistema. Para os funcionalistas, a ideia de sistema pode ser aplicada a várias escalas da realidade social. Concebem a sociedade como constituída de vários subsistemas integradores, ou seja, estruturas relativamente estáveis, onde o papel desempenhado pelo indivíduo é determinado pelo lugar que ele ocupa no conjunto de inter-relações. Conforme a afirmação de Stomka, uma lógica funcional que pode ser aplicada no Estado nacional, sistema macro, e até mesmo no sistema micro, como a família. Identificaremos neles os elementos constitutivos, as inter-relações, as suas funções para o todo, os subsistemas, os padrões estabelecidos e as condições naturais. Por outro lado, teremos as correntes teóricas que ressaltam o conflito e a luta. O foco repousa sobre as desigualdades e as contradições que geram as tensões sociais. Tem como representantes os teóricos Karl Marx e Max Weber. Segundo Marx, não é a consciência que determina a vida, mas sim a vida que determina a consciência. Na perspectiva marxista, existe uma verdade primária sobre o homem. Para fazer história, ele precisa estar vivo. E para estar vivo, precisa ter atendidas suas necessidades básicas. E para isso, precisa estabelecer relações determinadas com outros homens, para garantir sua sobrevivência. Deste modo, nesta perspectiva, a estrutura de uma sociedade pode ser pensada em função da infraestrutura e da superestrutura que a compõem. Vamos compreender melhor essas funções? Infraestrutura é uma dimensão que diz respeito às forças produtivas e às relações de produção, classes, num certo estágio de desenvolvimento histórico, seja o escravismo, o feudalismo, o capitalismo. Superestrutura corresponde às formas de consciência social, em geral, como a política, a cultura, as religiões, as leis, as artes, a justiça, dentre outras. Compreende também os modos de pensar, as visões de mundo e demais componentes ideológicos de uma classe. A Marx interessa o processo pelo qual os não produtores se apoderavam de parte do produto socialmente produzido, concorrendo assim para o estabelecimento da propriedade privada, da desigualdade e do surgimento das classes. Ressalta-se que a desigualdade social é uma construção dos homens, a partir da apropriação do excedente e da divisão do trabalho social decorrente dela. Por outro lado, o teórico Max Weber trata da ação social para isso, destaca a importância das ações dos indivíduos para a compreensão da realidade social e também o papel da dominação como fundamento da continuidade das ações dos indivíduos. Primeiro, Weber considera que os fenômenos sociais só são passíveis de compreensão a partir do sentido que o indivíduo atribui às suas ações sociais, tendo por referência o comportamento dos outros indivíduos, numa realidade vivenciada pelo agente formada por dimensões política, econômica, social, cultural. Em segundo lugar, Weber enfatiza a necessidade de compreender a luta que os homens e os grupos travam entre si
para exercer o poder em todas as esferas da vida social. Será possível alguém ficar de fora de algum esquema de dominação e obediência? O sentido de que se revertem os conteúdos das relações sociais é estabelecido pela vontade dominante, seja na família, na igreja, na escola, no casamento, no Estado. Em termos analíticos, devemos entender essas instâncias como categorias coletivas pelo prisma das relações sociais que as compõem, pois, ao cessar as ações sociais onde essas relações se desdobram, todas as instâncias citadas perdem o seu significado. Já para os interacionistas, o estudo sobre a vida social deve levar em consideração a experiência individual decorrente das interações simbólicas na realidade cotidiana. É no dia a dia, na esfera dos microeventos, que nós sentimos seus efeitos imediatos. Seus principais representantes são Herbert Blumer e Erving Hoffman. Já para os utilitaristas, a explicação sobre o funcionamento do mundo social deve levar em consideração que os indivíduos, a partir de escolhas racionais, realizam trocas orientadas pela relação existente entre os custos e os benefícios de suas ações. Isso mostra que a estrutura do bem-estar coletivo está diretamente vinculada à busca de cada indivíduo pela sua própria felicidade. Você pode observar que não existe um consenso a respeito de que abordagem teórica assumir para discorrer sobre um tema como estrutura social. Agora, vamos entender o significado de estratificação social. Vamos lá? Estratificação, conceito utilizado para se referir à desigualdade decorrente de uma distribuição diferenciada de riquezas, poder, honras e privilégios dentro de uma sociedade. Essa definição nos diz que as relações estabelecidas entre os indivíduos na sociedade são marcadas por diferenças sistematizadas, sejam elas de natureza econômica, etária, sexual, estética, status, etc. Por isso, é comum o adolescente levar consigo para a escola uma visão naturalizada das desigualdades vivenciadas no dia a dia. Há os que acreditam que a pobreza é vontade de Deus, que a velhice é inferior a outras etapas da vida, que os gordos não podem ser felizes, entre tantas outras. Isso nos mostra o modo como a sociedade se organiza ao longo da sua história. Nos mostra os tipos de discriminações produzidas e em que justificativas elas estão baseadas. Peguemos, por exemplo, a estrutura social do Brasil escravista colonial, onde é possível constatar que vários elementos diferenciadores combinados entre si concorriam para produzir as desigualdades. Vejamos alguns desses elementos. O acesso à terra e ao mercado, as prerrogativas de ser homem ou mulher, o fato de ser branco, negro ou mestiço, as condições de livre ou de escravo e a assimilação ou não do credo cristão, dentre outros. Observe que esses elementos nos mostram que a posição de um indivíduo na estrutura social do Brasil escravista colonial dependia desses qualitativos, das suas diversas relações com os demais dentro de um contexto marcado pela existência da arbitrariedade colonialista do Estado português. Porém, Bourdieu nos mostra em sua obra A Economia das Trocas Simbólicas que não podemos esquecer que a posição de um indivíduo ou de um grupo na estrutura social não pode jamais ser definida apenas de um ponto de vista estritamente estático, isto é, como uma posição relativa, superior, média, inferior, numa dada estrutura e num dado momento. Neste ponto, é preciso ficar claro que definir quais são os elementos diferenciadores preponderantes
e como combinam entre si para produzirem a desigualdade dependerá do conhecimento sobre a estrutura social em questão e da interpretação científica, política que dele fizermos. Entretanto, trabalhar com certas terminologias requer, antes de tudo, entender de que esquemas interpretativos elas emergem, pois um conceito nunca está sozinho, é relacional, designa um aspecto do processo que só pode ser compreendido a partir de sua conexão com os outros conceitos, que compõem a teoria em questão. Isso impede um consenso sobre o significado da natureza e sobre o conceito das classes sociais, pois as suas variadas definições estão filiadas a visões teóricas e de mundo diferenciadas. Lembrando que estratificação está expressa na estrutura de uma sociedade dividida em classes. Vejamos alguns exemplos, os mais comuns em uma sala de aula. Para o materialismo histórico, a desigualdade está profundamente vinculada à estrutura material de produção de uma época. É sempre a relação entre os proprietários dos meios de produção e os produtores diretos que só têm a força de trabalho para vender, que revela o fundamento da realidade social baseada numa relação de complemento e contradição. Assim, se o professor opta por fazer uma divisão da estratificação a partir da perspectiva liberal, é provável que defenda a ideia de que as classes sociais são resultado das diferenças decorrentes da divisão do trabalho, dos atributos naturais e das disposições apreendidas pelos indivíduos ao longo da sua formação. Na perspectiva weberiana, sabendo que o conceito de classe social está relacionado à emergência do capitalismo moderno e à existência de um mercado, um dos critérios fundamentais para a distinção de situação ou posição de classe é dada principalmente pelo tipo de propriedade utilizável para lucro que o indivíduo possui. Para Weber, o elemento fundamental para a compreensão do sistema econômico em questão é a lógica da empresa racional capitalista e não o sentido de classe. É preciso ressaltar aqui que fazer parte de uma classe não significa estar inserido numa comunidade de identidade, mas sim estar numa dada situação ou posição de mercado que permite uma ação coletiva de sentido compartilhado. Segundo Weber, podemos falar de uma classe quando certo número de pessoas tem em comum um componente causal específico em suas oportunidades de vida, e na medida em que esse componente é representado exclusivamente pelos interesses econômicos da posse de bens e oportunidades de renda, e é representado sobre as condições de mercado, de produtos ou mercado de trabalho. Observe que a propriedade não é a única referência para o estabelecimento de diferenças entre as classes, pois os tipos de serviços que os indivíduos podem oferecer no mercado também concorrem para esse processo. Portanto, assumir uma ou mais das concepções, seja marxista, weberiana, liberal, como base da sua análise em sala de aula, requer estar atento às implicações de tais escolhas, tanto no que diz respeito à relevância pedagógica do que está sendo discutido com os alunos, quanto às imitações teóricas e às implicações políticas de cada uma das abordagens. É preciso estar atento ao objetivo do projeto pedagógico. Em relação ao status, é possível que em nossas práticas profissionais o conceito de status apareça definido como o lugar que ocupamos dentro das estruturas sociais. Isso sob a influência da perspectiva funcionalista normativa. Nesse sentido, quando observada a hierarquia de posições nas estruturas sociais, deve-se considerá-la como resultado de uma determinação inata de todos os sistemas sociais em busca do equilíbrio. Isso tende a naturalizar as desigualdades e a sublimar o conflito, pois parte do princípio que a cada indivíduo
cabe uma função específica para a integração social. Assim, no topo, onde se encontram as profissões mais valorizadas, devem estar os mais qualificados para isso, e assim sucessivamente. Isso nos mostra que não é diferente do que acontece com o conceito de classe social. Devemos estar atentos ao fato de que o conceito de status também sofrerá alterações de acordo com as filiações teóricas nas quais nos situarmos. Em relação às castas, é preciso considerar que, na sociedade moderna ocidental, aprendemos desde muito cedo a valorizar as ideias de liberdade e igualdade como garantias fundamentais da nossa existência. Partimos do princípio de que somos indivíduos emancipados, portadores de direitos e de que é legítima a busca da própria felicidade. Ideia que nos soam como uma verdade praticamente natural e que deveria ter valor universal. E é com esse olhar que estranhamos a situação vivida pelos Dalits indianos, exemplificada no caderno didático, onde a sociedade está dividida em castas, com princípios diferentes de organização social, assegurados não simplesmente pelas convenções e leis, mas também pelos rituais. No caso da Índia moderna, a discriminação por casta, ainda que banida desde a Constituição de 1950, persistiu como uma prática arraigada, principalmente no mundo rural. Trata-se de um processo bem complexo, pois, com a urbanização e industrialização, as desigualdades respaldadas por base religiosa misturaram-se com as diferenças sociais de ordem econômica. Nestes termos, uma posição superior de casta não significa uma posição superior de classe, donde decorre que o dinheiro não dilui necessariamente o preconceito. Segundo o antropólogo Louis Dumont, o olhar que lançamos sobre o sistema de casta tem um efeito de mão dupla, pois não revela apenas a lógica ideológica em que se estrutura a organização de uma sociedade tradicional, aquela sociedade pautada no princípio da hierarquia, como revela também os aspectos ideológicos da nossa sociedade ocidental moderna, baseada no valor do individualismo igualitário. Ele afirma ainda que, ao analisarmos o sistema de castas da Índia, reduzindo-a à mera estratificação, perdemos de vista o princípio mais importante para a compreensão daquela sociedade, que é a hierarquia pautada na ideologia da pureza e impureza, condicionada por uma ordem cósmica transcendente, onde enxergamos apenas desigualdades. As castas veem o respeito ao princípio da totalidade. Em síntese, podemos dizer que a escolha das abordagens a serem trabalhadas pelo professor para discutir estrutura e estratificação social traz sempre consigo uma dada convicção acerca do funcionamento do mundo social. E ainda que, dependendo do lugar teórico em que nos situarmos para olhar a realidade, destacaremos estes ou aqueles elementos considerados mais importantes, e isso traz consigo a responsabilidade política de nossas escolhas. Além disso, vimos também que existem várias formas combinadas de se produzir a estratificação na realidade social, e de como o fator econômico, cada vez mais, é considerado muito importante para essa divisão no mundo contemporâneo. Vocês poderão aprofundar o conhecimento sobre esta e outras questões aqui abordadas a partir das indicações do caderno didático. Dúvidas? Corram ao fórum e poste. Não fique e nem deixe seu aluno com dúvida. Agora, vamos exercitar um pouco o conhecimento? Dúvidas? Corram ao fórum e poste. Não fique e nem deixe seu aluno com dúvidas. Nosso tema agora é instituições sociais e socialização. Vamos à aula?
Desde o nosso nascimento, encontramos um mundo repleto de valores, normas, regras e costumes, ao qual, independente da nossa vontade, temos que nos adaptar. Uma adaptação que vai se construindo enquanto processo de socialização, passando por diferentes fases. Tem início na família, passa pela escola, pela igreja, pelo Estado, enfim, pelas instituições sociais em geral. Onde quer que formos durante toda a nossa vida, e por que não dizer até depois dela, estaremos sempre lidando com instituições. Entretanto, o filósofo Merleau-Ponty nos chama a atenção para algo importante. Ele afirma que não se trata apenas de nascer no mundo, de se adaptar ao mundo já pronto e simplesmente naturalizá-lo, mas também de nascer para o mundo, de explorar as suas infinitas possibilidades e recriá-lo constantemente. Se lembra que em nosso primeiro tema chamamos a atenção para o fato de que os homens não só produzem, como recriam a sociedade a partir das suas redes de interações? As instituições sociais de que fazemos parte expressam as tensões constitutivas da vida coletiva, marcada por mudanças e pelas chamadas prisões de longa duração. Vamos aos processos de socialização? Já conhecem os ditados populares: quem é bom já nasce pronto, e pau que nasce torto nunca se endireita? Para quem acredita que o comportamento social seja explicado por determinismos biológicos ou fatalismos de natureza diversa, desses ditados podem até serem defensáveis, mas, dentro da imaginação sociológica aqui desenvolvida, não. Ao contrário, ninguém nasce com uma individualidade pré-definida ou está fadado a um destino específico. Para a sociologia, são os processos de interações sociais ao longo da sua vida. Para a sociologia, são os processos de interações sociais ao longo da sua vida que condicionarão a biografia do indivíduo, de modo a servirem de base para a construção da sua individualidade, orientando suas ações a partir das suas próprias expectativas, as dos grupos e a dos ambientes sociais em que se encontram inseridos, pois suas ações são orientadas pelo conjunto de instituições ou grupos nos quais ele está inserido. De acordo com a visão clássica do funcionalismo durkheimiano, podemos afirmar o seguinte: a socialização é um processo que tem por objetivo internalizar normas, costumes e comportamentos socialmente aceitos através de sistemas de punições e recompensas, bem como pelo sentimento de legitimidade que os indivíduos possuem das normas e regras impostas a eles. Para isso, alguns princípios competem para a eficácia dessa conformação, como a socialização primária da criança, a partir da educação familiar, a socialização secundária nas instituições que serão frequentadas fora de casa. Portanto, sem a socialização institucional, a adaptação dos indivíduos à sociedade seria praticamente impossível de acontecer. Entretanto, os adeptos do interacionismo simbólico correm o risco de induzir a um sentido limitado da realidade em questão, uma vez que, em tal abordagem, a ideia de socialização parece apresentar os seguintes problemas. Privilegia a dimensão normativa institucional, dando margem para leituras estigmatizantes dos comportamentos. Dificulta a compreensão de que a socialização é fruto de processos amplos, contínuos e não lineares. Retifica a ação do adulto nesta empreitada, assim como minimiza a possibilidade de autonomia por parte da criança e tende a perceber a relação indivíduo-sociedade de forma dicotômica e, às vezes, coisificada. Desta forma, o professor que adota tal perspectiva corre o risco de construir com o aluno uma ideia de socialização segundo uma via de mão única, em que se fortalece o papel da ordem constituída e se negligencia a margem de liberdade dos indivíduos acerca de suas experiências. Agir deste modo seria aceitar a ideia de uma sociedade cristalizada, pronta, que se coloca acima do indivíduo,
e desprezar a dinâmica das interações estabelecidas nos diversos grupos nos quais se estabelecem relações de dominação e subordinação, os conflitos, os conhecimentos e segredos que possuímos uns sobre os outros. Deste modo, precisamos entender, segundo Filho, que a sociedade não é algo estático, acabado. Pelo contrário, é algo que acontece, que está acontecendo. O objeto da sociologia são esses processos sociais, no constante fazer, desfazer e refazer, e assim sucessivamente. É através das múltiplas interações de uns com os outros, contra os outros e pelos outros, que se constitui a sociedade como realidade interhumana. Ficou claro para vocês? Agora, vamos ver um pouco sobre instituições sociais. De acordo com Durkheim, instituições sociais é um conjunto de normas, crenças e valores estabelecidos socialmente que tem por finalidade orientar e satisfazer as necessidades humanas. Elas atuam como instrumento de controle, regulação, proteção e orientação de nossas atividades. Assim, a família, a escola, a igreja, o Estado, presentes em muitas sociedades, podem ser chamadas de instituições universais, embora possuam formas diferenciadas em muitas sociedades. Vejamos. A família é considerada uma instituição fundamental na socialização primária do indivíduo e para a transferência de apoio ao longo da vida. Qual a importância da família em sua vida? Já pensou sobre isso? Em muitos livros didáticos, ela vem sempre representada pelo modelo nuclear, como se fosse o único existente. Mas qual a natureza da existência das instituições sociais? Esta não é uma tarefa fácil. Como vimos no tema estudado anteriormente, podemos relacionar algumas correntes: o funcionalismo, o materialismo histórico dialético e a sociologia compreensiva, as instituições sociais e suas implicações. Vejamos então? Para o funcionalismo, as instituições são essenciais para o desempenho harmônico da sociedade, ou seja, elas nascem das necessidades de controle e satisfação de uma ordem social. Por isso, representam a consolidação das normas, das regras ou leis que formam uma consciência coletiva, possibilitando assim a integração entre os diversos membros da sociedade. Sob a ótica de Durkheim, podemos observar que as instituições, como heranças deixadas pelas gerações anteriores, permitem que os indivíduos saibam como agir e se comportar, visando a estabilização da vida em sociedade. Deste modo, para os teóricos funcionalistas, a harmonia e a coesão da sociedade dependem da consolidação dos valores, das normas e das leis. Neste sentido, a anomia, o conflito, se dá justamente pela não consolidação dessas normas e valores pelas instituições sociais. Por outro lado, de acordo com o pensamento materialista dialético, somente podemos compreender as instituições sociais pelas relações de antagonismos, complementariedade e contradições entre as classes sociais. De acordo com Marx, as instituições sociais têm suas origens nas relações dialéticas entre os meios de produção e as forças produtivas. Dentro do sistema capitalista, as instituições sociais cumprem a função de propagar e defender as ideias que concorrem para a naturalização da visão de mundo dos materialmente mais fortes. Porém, embora as instituições sociais tendam a defender os valores dominantes, elas não podem e nem devem ser resumidas a um mero caráter reprodutivista. Os teóricos do materialismo dialético mostram que é preciso pensar as instituições como resultado das estratégias desenvolvidas pelos diferentes sujeitos sociais, seja desempenhando um papel ativo na reprodução social ou quando conscientes da exploração e organizados politicamente lutando pela transformação. Na perspectiva weberiana, as instituições sociais não são instâncias reificadas, e para compreendê-las, dependeremos das relações sociais que lhes servem de base.
Já reparou como no dia a dia, em muitas situações, nutrimos expectativas a respeito do comportamento das outras pessoas e vice-versa? Para Weber, o conceito de relações sociais abarca essa situação em que vários indivíduos estão envolvidos e cada um espera que o outro se comporte de acordo com aqueles conteúdos de sentidos compartilhados dentro de uma dimensão da realidade. Mas o que garante que os indivíduos obedecerão a uma ordem, mantendo a regularidade dos conteúdos de suas ações e relações sociais? Para Weber, isso só será possível a partir do esquema dominação-obediência. Vejamos? Existe uma luta em todas as esferas da vida social para impor aos outros os conteúdos e sentidos que estejam mais harmônicos com os seus interesses, de modo que, para os que vão obedecer, pareça legítimo orientar as suas ações por aquelas determinações. Nestes termos, o que chamamos de instituições sociais nada mais são do que organizações que só têm sentido a partir das ações e relações sociais que as constituem na luta. De acordo com Weber, um Estado perde seu significado sociológico tão logo se torne provável que cesse de manifestar qualquer espécie de ação social com sentido. Ideia também aplicável à família, à escola, ao mercado e tantas outras instituições. A transformação numa instituição gera reações e mudanças nas demais. Portanto, as instituições sociais devem ser pensadas como relacionais e interdependentes. Vejamos um exemplo. A passagem do sistema feudal de produção para o capitalista não implicou somente numa transformação das relações econômicas, mas também marcou o surgimento dos trabalhadores livres, as transformações nas relações familiares e a criação de novos aparatos jurídicos para garantir a igualdade de todos perante a lei. Agora, vamos relembrar o que vimos nesta aula? Pela perspectiva funcionalista, a socialização pode ser definida como o processo de internalizar nos indivíduos valores e padrões comportamentais aceitos. Ou seja, cabe à instituição acomodá-los às regras e aos costumes vigentes na sociedade, dificultando o surgimento de condutas consideradas desajustadas ou supostamente desviantes. Para o interacionismo simbólico, devemos tratar a socialização como processos de socialização, tendo em vista que o sujeito socializado não é passivo e interage com várias instâncias de sua vida, podendo fazer escolhas com certa margem de liberdade. Vimos também que, dependendo da abordagem teórica a ser adotada, as instituições sociais receberão diferentes interpretações acerca da sua natureza e papel. Bem, estamos chegando ao final desta aula. Sabemos que uma discussão como esta possui vários aspectos que, por questões curriculares e tempo de duração de aula, nem sempre temos como abordá-los. Por isso mesmo, deixamos aqui algumas indicações de leituras de livros, artigos e filmes que poderão ajudá-lo a ampliar e aprofundar a discussão que estabelecemos nesta aula. Aproveite e bom estudo!